Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Eu quero falar um pouco dessa mulher. João, capítulo 4. E nesse calor abençoado, calor de Mato Grosso, nós vamos, por final da reunião, o ápice da reunião, cerne da reunião de uma igreja, tem que ser Deus falando. Eu ouvi esse final de semana alguém falando assim, na nossa igreja, a minha igreja tem assim um monte de apresentação, aí no final do culto é 25 minutos para a palavra. A igreja tem que ter o maior tempo para a palavra, menos tempo de apresentação, muita palavra. Por quê? Bíblia fechada, 66 livros, Deus está com a boca fechada. E Ele fala de 3 maneiras. Deus fala, no mínimo, de 3 maneiras. Deus pode usar um profeta para falar comigo. Deus fala através de profetas. Deus fala comigo, no meu espírito. E Deus, as 2 primeiras maneiras, você tem que julgar. Quando Deus fala através de profeta, julgue. Eu vou te matar. Uai, por que vai me matar? Estou em pecado? Mas Deus dá vida. Que história que é essa que vai matar? Então é profetada, né? Deus fala no meu espírito. Ele falou comigo. Procure uma irmã mais velha, as moças, os rapazes, procure os mais velhos. Eu estava ali e ouvi uma voz. Será que foi Deus que falou comigo? Primeiro caso, profecia, julgue. Paulo diz assim, profetize 1, 2 e os demais julguem. Você tem que tirar o vibrato aqui, eu não sei o que é, que está meio... Vai regulando aí, irmão. E eu tenho que julgar quem profetiza sobre a minha vida. Se é de Deus ou se não é de Deus. O Pedro tinha 2 anos, o Israel tinha 1 ano, são diferenças de 1 ano. Eu pastoreava aqui pela primeira vez em Cuiabá. Fomos para a Chapada e eu tirei o sapato, deixei a aliança dentro do sapato, e eu tinha que pregar lá no Pastor Paulo Brasil. O Pastor Paulo me convidou para pastorear com ele uma vez. E eu fui lá para ver, tinha 1000 membros, e nós falamos não para o Pastor Paulo. Lá em Goiânia, o ministério dele tinha 1000 membros, e tinha divisão de classes. Eu fui na Chapada, deixei o sapato, esqueço as coisas, deixei o sapato, deixei a camisa, a aliança dentro do sapato e vim embora. E viajei na sexta-feira e fui sem aliança. A Aurora foi com os meninos para uma sala, 3 vezes, né? E eu estava numa outra sala de ministração. E teve um momento que veio profecia. E a irmã veio na minha direção e botou a mão. Eu estava orando. Ela disse, servo meu, eu tenho uma esposa preparada para ti. Eu falei, eis que ela vem. Eu falei, meu Deus. E ela está chegando, filho meu. E ela é assim, assim, assim. E eu fiquei com dó da irmã, baixei a cabeça, fiquei quieto. Falei nada. Aí acabou a reunião, eu fui para o pátio, abracei a Aurora com o Pedro. O que ela falou para nós? Encontrou essa linda esposa? Encontrei a minha linda esposa, ela chegou para mim, o que ela disse? Irmão, vai que Deus está preparando ela mesmo. A profeta chegou e falou assim, irmão, eu não entendi bem o que Deus falou, não é outra mulher, é que Ele está preparando essa. Eu falei, entendi, irmão, eu entendi. Nós julgamos, abençoamos a irmã, ela quis me dar uma profecia, tal. E Deus fala através de profeta, Deus fala através de sonhos, e Deus fala através da... Você tem que julgar a palavra? Hein? Essa aqui você não julga, você lê e obedece. Então, querido, melhor não ficar ouvindo muita profecia. Melhor não sonhar muito, que você sonha ruim, né? Melhor ler a palavra e deixar Deus falar conosco. João capítulo 4, versículo 1. Quando, pois,
veio a saber que os fariseus estavam dizendo que Jesus batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava ninguém, e sim seus discípulos. Ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar dentro da província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Quem está lendo comigo, diga amém. Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte, cansado da viagem. Diga comigo assim: Jesus era totalmente humano. Ele cansava. Amém, amados? Ele cansava. E ele cansou da caminhada. Ele parou e se assentou junto à fonte, que vocês viram aqui. Na hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para pregar o evangelho. Posso ouvir um amém? Os discípulos foram na cidade fazer o quê? Comprar comida. Eu quero ser prático. 12 homens entrando em Samaria. Uma mulher com um cântaro na cabeça cruza com os 12. Não teve um dos 12 que virou para ela e falou: Jesus te ama. Bata no peito e fala assim, igualzinho a nós. E fala igualzinho a nós. Nenhum dos 12 pregou o evangelho para ela. Ela saiu da cidade sozinha. Eu acredito que os 12, porque judeu tem uma oração, ele diz assim: obrigado Deus, porque eu não nasci mulher, nem cachorro e nem samaritano. Eles tinham ódio de samaritano. Eu imagino que quando os 12 passaram pela mulher, viraram o rosto, porque era uma pecadora samaritana. Por quê, pastor? Se são judeus, samaritanos. Samaria foi invadida pelo rei Sargon II, e ele quis colonizar Samaria. Então ele trouxe da Síria todo tipo, a mais baixa estirpe de pessoas, prostitutas, para colonizar Samaria. Então o povo assírio se casou com os samaritanos, e então o samaritano é uma raça misturada. E os judeus dizem, é um povo descendente de prostitutas, de homens terríveis, e não são judeus legítimos. Por isso que o texto diz, judeu não se dão com o samaritano. E eles passaram e foram na cidade comprar comida. Volta para o texto, por favor. Nisso veio uma mulher, verso 7, mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo você judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos, por causa da miscigenação. 10. Replicou-lhe Jesus, mulher, se conheceras o dom de Deus, se você soubesse quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Olha bem, ele disse, se tu soubesse quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Presta atenção comigo, que a mulher, a ficha dela não cai com quem ela está falando. Se tu soubesses aonde você está, mulher, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu a mulher, Senhor, tu não tens como tirar. A ficha dela não tinha caído ainda. Ele falou de água viva, ela estava achando que ele estava falando do poço. Tu não tens como tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó?
Ele nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Ela estava perguntando. Afirmou-lhe Jesus: mulher, quem beber desta água aqui, desse poço, tornará a ter sede. Não sei se a sua ficha caiu até agora. Jesus estava dizendo para a mulher: se você soubesse com quem você está falando. Se você soubesse aonde você entrou hoje à noite. Muitas pessoas aí pelo Brasil, onde eu andei com a minha família, Rio de Janeiro, São Paulo, entram nos cultos, não em busca da água viva. Muitas pessoas vão nas igrejas em busca da água que molha a boca. E esta água que molha a boca e que dá vida ao corpo, é o que muita gente está buscando no Evangelho. Um momento de prazer, um culto bem divertido, um culto com muitas atividades. Tivemos hoje um teatro lindo aqui, né? Há igrejas aí pelo Brasil que você vai, que é um verdadeiro teatro, uma verdadeira apresentação. Eu não sou melhor do que pastor nenhum do Brasil, nenhum. Sou um homem que procuro cuidar da minha casa, do meu lar. Andando por esse Brasil, com a Aurora, com Pedro e com Israel, eu já vi igrejas com shows pirotécnicos. Eu fui numa cidade X do Brasil, onde tinha panos amarrados no teto e moças descendo como se fosse circo de Soler. Não ria, chore. Moças descendo em panos na hora do louvor. E eu fiquei olhando aquilo e disse: meu Deus, o que fizeram com a tua igreja? O que fizeram com a tua igreja, com a tua casa? Eu já vi igreja, que irmãos dizem, tem ministério de dança. Onde é que está isso na Bíblia, meu Deus? E mocinhas lindas, preciosas, dizem, esse é meu ministério, dançar na casa de Deus. Eu já falei aqui em Cuiabá que eu ponho para dançar a avó Magá, a Eva, as vovó dançando aqui na hora do louvor. Não, vovó nós não queremos, queremos mocinha. Eu já vi coisas, queridos, na minha história, eu já vi coisas. Um cidadão pregando numa igreja, ela estava comigo, o irmão foi pregar sobre a graça de Deus. Olha a mente do cidadão, advogado, como Pedro, como Israel. Um homem foi pregar numa igreja, eu estava no auditório, ele disse, eu quero falar da graça. A graça de Deus. Com que eu compararei a graça de Deus? E ele cantou a música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Você está duvidando? Você estava comigo no auditório, Aurora? Eu falei, esse homem está possuído por uma legião. Ele está lá na praia, em Copacabana, tomando uísque, vendo a garota de Ipanema passar. Gente, tem gente confundindo graça de Deus com garota de Ipanema passando na praia rebolando. Pregadores têm confundido graça de Deus com graxa. Graxa de Deus. Vale tudo na igreja. Para ter o auditório cheio, para ter uma boa audiência, vale qualquer coisa. A mulher samaritana disse para Jesus, tu não tens como tirar, a ficha dela não tinha caído, e Jesus disse, se tu soubesses quem te pede, dá-me de beber, você que pediria água viva. E ela respondeu, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tem essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, mulher, quem beber a água desse poço vai ter sede de novo. 14, aquele porém que beber a água que eu lhe der,
este nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Preste atenção comigo. Ela ainda estava falando de suas necessidades vitais. Ela não tinha compreendido que ele estava falando do reino de Deus. E quantas pessoas têm ido nas igrejas para trocar de carro? Quantas pessoas têm ido nas igrejas para arrumar uma mulher? Quantas pessoas têm ido nas igrejas atrás da terapia do amor? Mas não é legítimo que eu arrume uma mulher? Uma só. Uma só. Uma só. Só uma. É legítimo que eu não tenha um homem na minha vida? Um só. Um só. A ficha dela não tinha caído ainda no coração. Quando se fala de ficha, pensa-se no antigo orelhão. A fichinha não tinha caído no coração dela. Ela ainda estava pensando que ele estava falando de necessidades vitais. Ontem à tarde, a pastora Aurora chamou as mulheres que estavam aqui para virem aqui na frente falar. Ela trouxe uma caixa com várias fotos, e era para falar umas das outras, o defeito das outras. E as mulheres levantavam, e eu estava sentado lá atrás. As mulheres levantavam, vinham aqui, e quando ela chegava aqui, era uma caixinha com um espelho, e a pastora Aurora dizia: fale o defeito dessa pessoa. Mas eu vi tanta mulher tomar susto aqui. Teve gente que jogou macio, e elas falaram muito de gordura. Falaram de emagrecer, precisa emagrecer, perder barriga, emagrecer, perder barriga. Na verdade, queridas, muitas de vocês não precisam emagrecer, mas precisam mudar o interior. Muitas de vocês não precisam emagrecer, mas mudar o interior. A mulher samaritana, ela falou de necessidades exteriores, necessidades externas, e muitas vezes a igreja começa a trabalhar as pessoas por fora. Por fora. Converteu, tira a barba. Converteu, você tem que pôr gravata. Você converteu, você tem que mudar cabelo. Converteu, você não pode mais aparar a ponta. Converteu, você não pode mais. Eu fui pregar numa outra igreja em São Paulo. E eu estava pregando essa palavra no auditório, e uma mulher ousada. Essa mulher levantou e pediu a palavra. Eu disse: pois não, eu pregando. O senhor fala que eu tenho que mudar o interior, e fala aí de usos e costumes, mas a sua esposa se veste como Jezabel. Uau! Eu abaixei a cabeça aqui, humilhei e disse: Jezabel não é mulher que veste, irmã. Jezabel é mulher que manda no marido e não governa a sua casa. E toda a igreja olhou para ela, porque ela mandava no marido. Ela era autoritária. A religião diz que a mulher não pode fazer isso, nem fazer aquilo, tem que mudar a aparência. E eu conheço muita mulher que não depila a perna, que tem vestido comprido, cabelo comprido, mas é igual o general dentro de casa. Eu conheço mulher que o marido come na mão. Aqui em Cuiabá tem gente que fala aí nas antenas, que não é submissa a marido. Hoje a religião quer trabalhar a pessoa por fora, maquiar, põe a cara de crente, põe roupa de crente, tem até grife de crente, tem até eventos agora para crente, tem eventos para crente, diz que tem condomínio agora que só mora crente. Eu falo: onde que é que eu vou comprar? Do outro lado da cidade. Eu não quero morar em condomínio de crente. Eu quero morar num lugar que tem muito pecador para me pregar. Posso ouvir um amém? Mas a igreja não quer, ela quer morar em condomínio de crente.
eventos para vender só para crente. A mulher samaritana estava preocupada com o seu exterior. Me dá então da água para que eu não venha mais aqui. Ela estava preocupada com o que, Roger? Essa mulher tinha problemas. Ela foi no poço buscar água sozinha. Mulher não andava sozinha num poço fora da cidade, 1,5 km. Andavam sempre em grupos. 5, 6 mulheres buscaram água porque era vital, mas iam para se proteger. E elas iam porque algum homem que passava pelas regiões poderiam querer e tal, então elas não andavam sozinhas. Mas estranho, ela foi sozinha ao poço, cruzou com 12 homens, ninguém lhe dirigiu a palavra, mas esse homem lhe dirige a palavra, interage com ela. Eu fico imaginando se Jesus tivesse com um iPad. Se ele tivesse com um iPad, ela tinha perdido um tempo de comunhão. Porque as pessoas hoje ficam focadas nos seus iPads, iPods, e não querem mais conversar, interagir. Eu fico imaginando Jesus na beira do poço, a mulher chegando e ele no WhatsApp. Ela ia para o inferno, viu, querido? Cuidado com o seu WhatsApp, cuidado com o seu aparelhozinho na mão. Tem gente no ônibus, tem gente ao seu lado na faculdade, indo para o inferno, e você mergulhado no seu iPad, iPod, WhatsApp, só falando com crente. Já pensou em colocar no grupo de vocês aí, jovens, uns 5 pecadores terríveis? Deus me livre, vai contaminar a nossa rede. Se Jesus Cristo tivesse no WhatsApp, ali ao lado do poço, a mulher certamente ia para o inferno. Mas eu acho que não. Eu acho que Jesus não seria viciado, dependente, né, ao ponto de não perceber uma pessoa. Então fica aqui uma revelaçãozinha para você. Se você está focado, ligado, plugado, antenado, entre no seu Face. Eu tenho Face, me converti. Eu tenho lá o Face do Francisco, já tinha, viu? Tinha o Face do Francisco há uns anos, desativei, a gente voltou agora. Tenha Face, tenha tudo, mas não deixe te dominar, não. Sentou na mesa, desliga, interaja com a família, converse com as pessoas. Converse com as pessoas. A mulher estava preocupada com a aparência. Por que ela estava preocupada com a aparência, com as necessidades vitais? E ela disse, então me dá dessa água, porque eu não quero mais vir aqui nesse poço, eu não quero mais passar vergonha, eu não quero mais expor a minha vida, mas o senhor está indo por um caminho que não tem nada a ver. Ela disse, me dá dessa água, para que eu não venha mais aqui, porque era constrangedor. Por quê, pastor? Vamos seguir aí na leitura? 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não precise mais vir aqui para buscá-la. Disse Jesus. Agora começa a cair a ficha dela. Jesus disse, vai e chama teu marido. E vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tem, não é teu marido. Isto você disse com propriedade. Eu descobri no texto, que os 5 maridos estavam vivos. Ela era uma mulher fácil. Ela era uma mulher que procurava satisfação sexual, proteção. Quantas mulheres estão atrás de proteção? Quantas mulheres não querem estar casadas com Jesus? Quantas cristãs casam na igreja evangélica, entra Jesus de terno, e daí a um mês ela está dormindo com Satanás. Dormindo com Satanás.
Um homem que atrai no computador. Um homem que não a honra. Não vou dizer se é agressivo, porque, né, século XXI não existe mais isso. Ausente, orgulhoso, egoísta. Tem mulheres que casam com Jesus, entram com Jesus. Pararará, 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 pam, 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 pam. Um mês, ela descobre que casou com um egoísta. Um homem que só quer prazer sexual, que não quer protegê-la, amá-la, cuidar, zelar. E aí, sai em busca de outros homens. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que desistiram de seus casamentos e foram em busca de outros. Essa mulher passou na mão de 5 homens. Vamos ver na Bíblia? Chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu ela, não tenho marido. O que Jesus disse? Dissestes bem, porque 5 maridos você teve. E esse com quem você vive agora não é seu marido. 19. Disse-lhe a mulher, eu vejo que você é um profeta. Ela disse, esse cara é profeta. Ele está vendo a minha vida, ele nunca entrou na cidade, e ele está falando da minha história de vida. E ela disse, tu és profeta? Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me, que vem a hora, quando nem aqui nesse monte, e nem lá em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram, mulher, o que vocês não conhecem. Jesus está dizendo, nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. Por quê? A salvação vem dos judeus. 23. Mas, mulher, eu vou te dar uma chance. Você não precisa ir lá em Jerusalém para adorar. Essas caravanas que todo ano vão para Jerusalém, né? Adorar. Todo ano vão em Jerusalém adorar. Todo ano. Passagens a R$8.000. R$8.000. Todo ano. E tem igreja que fala que tem que ir todo ano adorar lá. Esse texto pode rasgar, rasga essa página. Isso é heresia. Cuidado, igreja. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus disse, Deus é espírito, mulher, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pastor, eu não posso ir em Jerusalém? Pode, eu quero voltar lá novamente. Eu quero voltar em Jerusalém novamente, mas eu quero procurar alguém que não vá tomar o dinheiro, sabe, da igreja, do povo. Virou meio de vida, virou meio de comércio. Eu estive em caravana em Jerusalém, e já tem uns lugares marcados para a caravana passar. Tem lugares marcados, lojas marcadas, onde a pessoa do ônibus, está gravando aí, vai rodar o Brasil, tem gente que vai ficar brava comigo. O cara do ônibus recebe um por fora para parar. Eu quero ir naquela. Não, você tem que ir nessa loja. Já está tudo marcado. Folha de oliveira, tudo você paga. E Jesus, ó, a longe, o encontro, a revelação. É maravilhoso ir. Eu quero preparar uma equipe um dia para ir, mas, sabe, longe dos abutres que têm se levantado com caravanas para adorar em Jerusalém. Jesus disse, não é no monte e não é em Jerusalém, mas os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verso 25, a mulher disse, eu sei que há de vir o Messias, glória a Deus. A ficha caiu no coração, ela começa a falar do que Jesus queria. Ele não estava preocupado com a água, com o poço. Ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele. Ele queria que ela tivesse uma revelação de quem ele é. Eu falei domingo passado aqui. Quem
é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é o agenciador de casamento? Ele é o que te leva para caravanas? Ele é o que troca seu carro todo ano? Ele é o que fica na porta da sua casa, cuidando da sua casa para você? Ele é o que cuida do seu computador para não queimar? Ele é o que cuida do notebook quando você vai para o cinema e tem que ficar? Jesus, o que Jesus é para você? O que Ele é para você? Jesus queria que a mulher tivesse um encontro, uma revelação de quem Ele era. E ela começa a dizer para Jesus, 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus. Olha que lindo, eu sou o Messias que falo contigo. Nesse momento, chegaram os 12 e ficaram admirados. Um mestre sozinho com uma mulher. Os religiosos são assim, os hipócritas são assim. Os 12 passaram por ela e entraram na cidade e compraram comida. Talvez foram no shopping, talvez seria 25 de dezembro. Eu postei hoje uma palavra de um padre. Quem viu a palavra? Alguém já acessou? Eu postei hoje uma palavra de um padre, dizendo que no dia 25 de dezembro é adoração ao Deus Mitra e não Jesus. Está no meu Face, está no Face da Aurora e está na palavra do dia. Um padre, 3 minutos, ele fala, é o Deus Sol, é o Deus Mitra. Então, bebê, então, neném, cuidado com aquele homem lá do shopping, de barba branca, não senta no colo dele. Não deixa a sua criança sentar no colo daquele velhinho. Não deixa, porque aquele homem, na história, ele é o São Nicolau. Tem nada a ver com Jesus. Nada. Queridos, essa data, agora, não tem nada a ver com Jesus. Quem gosta muito de 25 de dezembro é o dono do Pantanal, do Três Américas e do Goiabeiras. Eles gostam muito dessa data, porque essa data sai todo mundo correndo. Como é que chama a sexta-feira? Black Friday, Jingle Bell, Black Friday tá aí. Aí vamos embora, e sai todo mundo comprando, e compra, porque Jesus chegou, compra. Os discípulos entraram em Samaria dizendo, compra, e esqueceram do verdadeiro Natal sentado na beira do poço. Eu escuto um amém da igreja. Entraram e compraram. E você, querido, de hoje até dia 25, por quantas samaritanas você vai passar? De hoje até 25 de dezembro, por quantas samaritanas você vai cruzar? E vai fazer, você e eu, faremos como os 12. Passaram por ela, entraram em Samaria. Talvez Pedro olhou para Tiago e disse, olha que tamanho de serrote. Tiago disse para Pedro, olha aquela rede. Talvez Tomé, mais incrédulo, disse, nossa, lançaram um novo iPod. Nossa, esse aqui joga para a nuvem. Que coisa fantástica. Vamos trocar o celular. Que coisa. Quem tem dinheiro, eu tenho dólar, vamos trocar. E foi um comércio igualzinho nossos dias. Entramos no shopping. Aurora, nós fomos ontem ainda, né? A Aurora falou, meu Deus, ainda tivemos força para ir no shopping. E entramos e saímos. E a Aurora disse, essa data não é data de vir aqui para comprar. Essa data é data de ir para shopping para pregar. Falar de Jesus, falar quem é Ele. Mas nós vamos porque tem promoção, porque nós nos acotovelamos. Olhamos na vitrine, amanhã quando abrir as Casas Bahia, eu vou comprar essa 46. Eu vou comprar essa 58. Eu vou comprar esse novo notebook. Eu vou na promoção.
E quantos de nós estamos saindo de casa com folhetos, com uma palavra de vida? Quando voltaram, se admiraram, porque Jesus estava falando com uma mulher. Eu consigo ver com os olhos de minha fé, os discípulos dizendo, que isso, cara? Falando com a pecadora. E como se Jesus não viesse para os pecadores. Tem gente que acha que Jesus veio para crente. Jesus veio para assembleanos. Jesus só veio para batista, metodista, presbiteriano, unidade em Cristo. Não, pregar para quê? Para que se me mover? Para que levar folhetos? Para que pregar no shopping? Muitos creem assim. Se não creem, agem assim. E eles acharam estranho dele estar falando com uma mulher. O texto diz, respondeu a mulher, 25 de novo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, sou eu que falo contigo, mulher. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. 27. Nesse momento, chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe disse coisa nenhuma. Que perguntas? Ou por que fala com ela? Então, até esse interim, João não tinha perguntado nada para ele, mas João perguntou depois, porque João relata aqui a conversa, a revelação, os 5 maridos. Então João depois reclinou a cabeça no peito e falou, mestre, o que o senhor estava falando com ela aqui quando a gente foi lá na cidade? E Jesus falou para João, eu preguei para ela, eu anunciei, eu falei com ela, tira os seus olhos do poço, tira os seus olhos da água, tira os seus olhos da matéria, tira os seus olhos do shopping, tira os seus olhos do dólar, tira os seus olhos de roupa, tira os seus olhos de ouro, tira os seus olhos da falibilidade dos projetos humanos. Eu falei para ela que eu sou o Messias, eu anunciei a ela a vida eterna. E João relatou aqui, quando a mulher, nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estava falando com uma mulher. Todavia ninguém disse nada. Quanto à mulher, ela deixou o cântaro. Queridos, a Poli pegou um cântaro aqui, aquele cântaro de água que ela carregava, era a vida dela. Era água, nós ficamos sem água aqui, chegou água ontem. Nós compramos água para o encontro, e ela carregava aquele cântaro, era tudo. Talvez aquele cântaro, era com ele que ela trocava confidências, porque ela só andava sozinha. Ela teve 5 maridos, e agora estava vivendo com um amante, ela era rejeitada pela sociedade. O cântaro para ela era tudo, era vida, era a água, sustentava, matava a sua sede. E quando ela tem um encontro com Jesus, ela deixa o cântaro, ela deixa tudo que tinha valor material para ela, e ela vai na cidade fazer compra igual os discípulos. Ela vai na cidade fazer compra igual aos discípulos. Vamos ver no texto. Quanto à mulher, ela deixa o cântaro e vai à cidade, e disse, preste atenção na sua Bíblia, porque na minha, eu acredito, Luciano, que ela vai nos 5 amantes, e prega para eles o Evangelho. Ela vai nos 5 amantes, e anuncia, está escrito aí, enquanto a mulher deixou o cântaro, foi à cidade, e disse a aqueles homens, acraseado. Que homens? Os 5 amantes. Ela vai nos homens com quem ela deitou e diz para eles, venham comigo, vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos insistiram, dizendo, mestre, por favor, come alguma coisa.
Tem um Mac feliz aqui para o senhor. Subway agora, o Subway com bastante verdura. E nós também trouxemos o isotônico. Come, mestre, por favor, coma. Mas Jesus disse: eu como uma comida diferente de vocês. E a comida que eu como, vocês não conhecem. Pelo amor de Deus, bata no seu peito assim e fala: misericórdia. Andando com Jesus, 3 anos, eles não sabiam. Fala comigo, eles não sabiam que comida espiritual ele comia ainda. Queridos, está no texto. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-se-ia porventura alguém? Alguém, só a mulher que foi lá. Será que aquela bandida deu para ele alguma comida e ele está aqui pagando para a gente de Messias? Ele estava sozinho com ela conversando. Será que aquela bandida, aquela samaritana, pecadora, será que alguém, eles disseram, alguém porventura trouxe comida ao mestre? Jesus replica: ah, discípulos, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Vocês não falam que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: oh, discípulos, levante os olhos, olhe os campos, estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar aonde vocês não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu descanso. 39, igreja. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da pregação dos 12. Posso ouvir um amém? Fala misericórdia. Roger, Juninho, Pamela, Pauliana, ninguém, 12 discípulos de Jesus, ninguém pregou a palavra para os samaritanos. Disseram e pensaram: são condenados ao fogo do inferno. Essa é a atitude de muito discípulo de Jesus. É discípulo na letra. A letra mata. A letra mata. É quando tem a palavra com legalismo. A palavra cheia de lei, ela não vem com graça. Ela não desce com graça de Deus. Os discípulos eram legalistas, entraram em Samaria, compraram comida, pensaram no ventre, pensaram nas suas necessidades e não nos pecadores em serem salvos e chegarem aos céus. A cidade inteira, 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho que lhes anunciara. 2 pontos. Ele profetizou e falou tudo o que eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe: não vá embora, fica conosco. E ele ficou 2 dias. Poliana, você tirou a roupa da peça? Eu queria passá-la de novo. Ah, Poliana, eu queria terminar com a peça de novo. Eis ali um homem, parece um judeu, está cansado. Ele falou comigo, água me pediu. Nessa noite, Bíblia, volta para a Bíblia. Vindo os samaritanos ter com Jesus, pediram, os pecadores, você que está pensando em morar num condomínio de crente, em nome de Jesus, sai fora. Eu quando entro em condomínio que só tem crente, eu não faço o sinal da cruz, não posso fazer, né? Não posso me benzer, mas eu oro
Eu passo. Jesus tem misericórdia. Pastor, o senhor está dando um recado para alguém? Para o diabo, mandando um recado para Satanás. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, disseram, fica conosco. E Jesus ficou quantos dias em Samaria, gente? Quantos dias? 2, no meio de pecadores. Muitos creram nele, por causa da sua palavra. E os pecadores agora, gente, igreja, a mulher estava curada, Nayara Gering, Carlão, a mulher estava curada agora. Ela vivia sozinha, nos cantos, com o seu cântaro, tirando água sozinha. Agora ela estava interagindo, falando com a cidade, porque teve cura, porque ela foi perdoada, porque ela foi nos adúlteros, nos homens que deitaram com ela. E ela disse, venham vocês 5, venham ver o homem que falou comigo e não quis me levar para a cama. Um homem que olhou minha beleza e não quis pôr a mão no meu corpo. Venham vocês 5, e você também o 6º, ver o homem que é o Messias, o Filho de Deus. Amados, a cidade de Samaria foi salva. Samaria foi salva porque uma pecadora teve um encontro com Jesus. Religioso encontra com Jesus e não muda. Religioso, ele encontra com Jesus e ele quer mudar as pessoas e não a vida dele. O pecador, quando encontra com Jesus, faz como a mulher samaritana. Ela deixou tudo. Ela deixou o cântaro, deixou a água, entrou na cidade, correndo, e foi pregar o evangelho. Celso, Rosana, me dá lá. Rosana, Luciano, Esther, quando nós não pregamos o evangelho para pecadores, quando nós paramos, Abdala está, desde a conversão dele, desde que se converteu, a gente se conhece, e ele sabe, tem 20 anos, mais da sua conversão, 20 anos, a Esther está cansada de me ouvir dizer, crente que para de pregar o evangelho, crente que para de entregar folhetos, ele simplesmente esqueceu do seu batismo, do seu arrependimento. Ele simplesmente se esqueceu que ele ia para o inferno e tem pessoas indo. Ele simplesmente vira um religioso. Vem na igreja, canta, está calor, está demorando demais o culto, nem fez oferta hoje, estou doido para entregar e vazar. Ele se torna um religioso, entra e sai, sem ir nas pessoas e dizer para os parentes, Jesus Cristo está voltando, Jesus está voltando. Hoje nós oramos pela Dona Elide, eu e a Aurora oramos pela Dona Elide. Deus, traz aquela mulher, usa uma samaritana, ou um samaritano, traz o Vanderlei, traz o Tim, traz o Marinho. Eu tive uma conversa com esse menino aqui, esse menino aqui, eu tive uma conversa com ele ontem, e ele arrebentou meu coração quando ele falou do pai dele. O João Vitor me arrebentou o coração ontem, quando ele disse para mim, eu temo, pastor, onde meu pai foi. Conversando com ele, passei o dia com ele, e ele disse, eu temo, pastor, aonde meu pai está passando a eternidade dele. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. O que você vai fazer da sua vida
nesse 25 de dezembro, o que você vai fazer da sua vida? Jesus Cristo continua chamando, Ele continua pregando. Talvez hoje você não esteja na beira de um poço. Talvez hoje você não seja como uma mulher samaritana. Mas talvez hoje você tenha necessidades vitais. Você tenha necessidade de comprar, de adquirir, de ter. Talvez você esteja com dinheiro guardado para comprar um novo aparelho, um novo iPad. O seu é novo, mas não eu quero mais. Talvez você esteja com dinheiro para roupas, mais roupas. Talvez você já esteja com dinheiro para o peru, o leitão. E você está dizendo que isso é Natal. Isso é Natal, isso é Natal. O peru, o leitão está pronto. Vou comer muito, mas muito. E Jesus está dizendo, eu tenho uma comida para te dar, que é fazer a minha vontade. Você quer essa comida? Você quer comer a comida que Jesus tem para te oferecer nessa noite? Talvez você entenda um pouquinho melhor agora. São João. Mais alto um pouquinho, João, por favor. Eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo o fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero. Já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Falou comigo, água me pediu, acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu
te dar oportunidade. Eu quero te dar oportunidade essa noite de ter um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Ele. Eu tinha 20 anos de idade. 20 anos, um drogado. Tinha saído da cadeia. Fui preso em Belo Horizonte. Fui preso com uma bolsa, maconha, jornal Pasquim, que eu queria ser subversivo, eu queria ser contra tudo. Fui preso com Edson de Paula Lima. Um dia ele ouviu. Encontrei com ele esses dias no aeroporto em Guarulhos. Ele disse: eu ainda sou comunista, Francisco. Eu fui preso, estive preso, e Jesus encontrou comigo, e eu encontrei com ele, e ele me aceitou. Já tem 36 anos que ele mudou a minha história. Talvez tenha alguém aqui, que entrou aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Talvez você esteja cansada de você mesma. Talvez você esteja cansado da sua vida de crente de mesmice, crente que não prega, crente preocupado com comida, com leitão, com pururuca, com shopping, com equipamentos. Nós vimos aí essa semana, o jovem delinquente de 14 anos, num carro que atropelou, que matou, preocupado com ele. Essa é a geração de hoje. Ela não se preocupa com o ser humano. Saímos daqui hoje, eu e Pedro e Paulo, passamos a manhã aqui dentro, adorando a Deus. Satanás resistiu o começo dessa reunião, e nós fomos para casa, eu e Pedro, e nós vimos, Pedro, eu e você, mendigos comendo com tanta voracidade daqui até em casa. Eu falei: Pedro, vamos voltar e comprar uma coca, sabe, Carlão, eu já mendiguei, Carlão. Talvez você que está aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, você não sabe o que é sofrer nas mãos do diabo. Eu já mendiguei, Marinete. Eu já estive em rodoviária pedindo comida, lá em Vitória, no litoral capixaba. Ia nas pessoas, João Vitor batia no ombro e dizia: por favor, prato de comida. Evangelho tem que fazer diferença. Nós temos que fazer diferença, Celso. Nós temos que mudar, Celso. Nós temos que ter um encontro com Jesus, como a samaritana teve. Senão não faz sentido ser igreja, Danilo. Não faz sentido ser igreja. Eu quero te convidar nessa noite. Uma pessoa. Eu quero ter um encontro com Ele de verdade. Eu quero sair daqui dizendo: que tremenda, que apresentação linda da Poli. Mas é muito mais lindo e maravilhoso entregar nas mãos dele as minhas necessidades.